Bom dia, crianças, tudo bem? Estamos aqui novamente para a nossa aula de matemática. Hoje o tema é dobro e triplo, tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Então vamos lá. Primeiro eu trouxe para vocês aqui uma situação de duas crianças, tá? Elas querem fazer uma receita. Lembra da receita? Muito bem, é um gênero textual. Eles querem fazer uma receita de brigadeiro. Só que eles estão achando que a receita que eles têm é pouca. Então eles querem dobrar ou até triplicar essa receita. Ou seja, eles querem aumentar. Então vamos ver como é que a gente pode ajudar essas crianças, né, a dobrar ou até mesmo triplicar. Então eu trouxe para vocês aí a receita, ó, tá? Nós temos aí o brigadeiro, né? Nós temos os ingredientes. Então lá fala o seguinte: uma lata de leite condensado, 2 colheres de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, chocolate granulado para enfeitar. Aí tem também um modo de preparo, é como vai fazer esse brigadeiro, né? Agora lembrando, tá? Como nós vamos mexer com fogo, se você quiser fazer essa receita, procure sempre um adulto para estar perto, tá bom? Porque com fogo não se brinca, tá certo? Então lá o preparo diz assim: misture os ingredientes menos o chocolate granulado numa panela e leve ao fogo, mexendo sempre até aparecer o fundo da panela. Espere esfriar, faça as bolinhas do tamanho que desejar, passe no chocolate granulado e arrume nas forminhas, né? Então vamos lá. Qual é o problema aí? É que eles querem dobrar. Então, dobrar quer dizer o quê? Tornar 2 vezes maior, duplicar. Então, isso tem a ver com dobro, tá? O que é o dobro? 2 vezes a mesma quantidade. Então nós vamos dobrar aquela receita, fazê-la 2 vezes a mesma quantidade. Então vamos observar a receita aqui. Eu peguei uns pedacinhos da receita e coloquei aqui. A primeira lá, o primeiro ingrediente, na verdade, falava lá: uma lata de leite condensado. Então, uma lata de leite condensado, se nós vamos dobrar a receita, se eu tenho que colocar uma lata, agora eu vou ter que colocar 2, tá? Então, 2 vezes a mesma quantidade de leite condensado. Então, eu tenho aqui uma lata de leite condensado mais outra lata de leite condensado, né? Que é igual aí, lógico, a 2 latas. Então eu vou usar na minha receita para dobrar 2 latas, tá? Uma mais uma é igual também a mesma coisa se eu escrever 2 vezes 1. Então tudo vai dar 2 aí, tá? 1 mais 1 é igual a 2 e 2 vezes 1 também é igual a 2, tá certo? Então, para dobrar essa receita, as crianças lá, o Pedro e a Lucinha, eles vão usar 2 latas de leite condensado. Ok? Tudo ok aí? Ótimo. Então, vamos em frente. Lá falava também de 2 colheres de sopa de margarina. Então, 2 colheres de sopa de margarina, se eu vou dobrar, então eu vou multiplicar isso daí. Então, por 2, né? 2 vezes. Se eu quero dobrar, 2 vezes. Então, 2 vezes as 2 colheres vai ser igual a 4 colheres, tá? Então, 2 vezes 2 é igual a 4, que é a mesma coisa se eu fizer 2 mais 2, que também é igual a 4, tá certo? Então, o dobro de 2 são 4, tá certo? Nós estamos dobrando a receita. Então, nós vamos sempre multiplicar por 2. Na aula passada, nós vimos multiplicação. Nós começamos a entender a multiplicação. E hoje aqui nós estamos falando justamente do dobro,
que é fazer 2 vezes, tá? A mesma quantidade. Então, a mesma coisa acontecerá com as 2 colheres de sopa de chocolate em pó, que também está lá na receita. Então, vamos aqui. Então, vamos ver a tabela que a gente pode fazer em relação ao dobro, ou seja, ao dobrar essa receita. Então, o ingrediente ali, o primeiro ingrediente que nós vamos ver é o leite condensado. Na receita original, lá estava uma lata. Lembrem-se, nós queremos dobrar. Então, se eu quero dobrar esse ingrediente, então eu vou escrever 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, estou dobrando esse ingrediente aqui, que é o leite condensado. O chocolate em pó são 2 colheres de sopa. Então, se são 2 colheres de sopa, então eu vou multiplicar por 2 novamente. 2 vezes o 2 é igual a 4, tá certo? Então, ao invés de usar 2 colheres de sopa de chocolate em pó, eu vou usar 4, porque eu estou dobrando. A margarina também são 2 colheres de sopa, né? Então, eu vou também multiplicar aí por 2, que é igual a 4. Então, ao invés de usar 2 colheres de sopa, eu vou usar 4, porque nós estamos dobrando. E isso aí tem a ver com o que está escrito bem aqui em cima, ó, dobro, tá? Todas as vezes que você ouvir essa palavra dobro, você vai multiplicar por 2 a quantidade aí, que no caso da nossa receita está lá mostrando o quanto que eu tenho que multiplicar, tá certo? Então vamos adiante. Então eu tenho aqui, ó, o dobro, né? Para achar o dobro de um número, basta você multiplicar esse número por 2. O dobro multiplica por 2, não esqueça. Então vamos calcular aqui, ó. Você pode usar um material concreto. Eu coloquei aqui, vocês lembram quando eu falei desde o início que era bom vocês terem a caixa de cálculo, né? Onde você vai colocar tampinhas, pedras, palitos, o que você puder usar na matemática. Pois bem, agora também é o momento de você usar esse material concreto, tá? Ou o material dourado, se você tiver. Ou se você pode confeccionar, ótimo. Tá? Então vamos ver aqui. Na letra A está dizendo o dobro de 4 é... Então, se eu quero saber o dobro, eu tenho que multiplicar por 2. Então, como seria? 2 vezes o 4 é igual a 8. Então, o dobro de 4 é 8. Tá certo? Letra B, o dobro de 9. Então, é 2 vezes o 9, que é igual a 18. Se eu fosse usar a adição, eu estou dizendo que eu estou multiplicando esse 4 2 vezes. Então, seria 4 mais 4, tá certo? Que é igual a 8. E aqui a mesma coisa, ó. Eu estou multiplicando por 2, era como se eu colocasse esse 9 2 vezes. 9 mais 9, que é igual a 18. Lembram, né? A multiplicação veio para facilitar a vida da gente, certo? O dobro de 10 é igual a 20, ok? Isso daí quando se relacionar ao dobro. Aí você vai multiplicar por 2. Nunca esqueça. Bem, o triplo. Lembram que no início eu falei, eles querem dobrar a receita ou até triplicar essa receita. Porque aí, triplicando, vai aumentar mais ainda, né? Então, triplo é a mesma coisa que triplicar, tornar 3 vezes maior. Então, triplicar 3 vezes a mesma quantidade, tá? Porque na multiplicação, a gente sempre realiza com a mesma quantidade. Então, vamos ver.
Eu tinha lá na receita original uma lata de leite condensado. Se eu quero triplicar, então eu vou ter quantas latas? 3 latas, né? Então eu vou ter 3 latinhas de leite condensado, tá? Para a receita ficar perfeita, no ponto, né? Bem gostosa. Isso aí, né? É 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. E que pode ser escrito também na forma da multiplicação. 3 vezes o 1, que é igual a 3, tá? Então, eu estou aqui, ó, triplicando. Todas as vezes que eu falar em triplo, triplicar, eu tenho que multiplicar o número por 3, ok? Então, vamos aqui. Então, eu tinha 2 colheres lá na receita original de chocolate em pó, certo? Tá aí, as 2 colheres de sopa. O triplo dessas 2 colheres é igual, aí ó, eu vou colocar a forma de grupo, as colheres, tá? Para você perceber. Então, aqui eu tenho 2 colheres, aqui eu tenho mais 2 colheres e aqui também mais 2 colheres de chocolate em pó. Então, eu formei aqui, ó, grupos de mesma quantidade. Qual é a quantidade que está em cada um? 2, né? Ó, 2 colheres aqui, 2 colheres aqui e 2 colheres aqui. Então, tem a mesma quantidade. Quantas vezes? 3 vezes a mesma quantidade. Então, isso daqui é realmente isso daqui, ó. 3 vezes o 2, que é igual a 6. Não é? Se eu contar aqui um por um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então, 3 vezes o 2 é igual a 6, ó. 3 vezes o 2 é igual a 6. Ok? Então, nós estamos fazendo o triplo, tá? A margarina, do mesmo jeito, né? Eram 2 colheres de margarina, tá certo? O triplo vai ser praticamente a mesma coisa, ó, né? Vamos colocar em grupos, ó. 2, 2 e 2, né? 3 grupos de 2 colheres, né? Cada um tem aqui a mesma quantidade de colheres com margarina, tá? Então, se é o triplo, é 3 vezes. Então, é a mesma coisa que eu fizer, ó. 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Na representação, né, da multiplicação, é 3 vezes o 2, que é igual a 6. Tá? Assim a gente está fazendo o triplo, ok? Bem, aqui está aquela tabelinha de novo, tá? Eu coloquei aqui a tabela já com o dobro, lembra que nós fizemos o dobro? Pois bem, agora nós vamos ao triplo, tá? 3 vezes mais. Então, nós temos aqui 3 vezes uma lata de leite condensado, né? Aqui, ó, 3 vezes 1 é igual a 3. Aqui nós temos chocolate em pó, 2 colheres, então é 3 vezes 2 é igual a 6. E nós temos aqui a margarina, que também eram 2 colheres, e temos 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, aqui nós triplicamos a receita e aqui nós dobramos a receita. Então, aqui eu consegui fazer com que ficasse maior que a receita original, né? E aqui ainda consegui mais ainda, porque eu tripliquei, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma lata, aqui 2 latas e aqui eu vou ter 3, certo? Então, eu aumentei a receita para que desse mais brigadeiros, né? Quem é que não quer, né, mais brigadeiros? Então, né? Quem é que não gosta de chocolate? Então, vamos lá. No nosso exercício que eu trouxe para vocês, eu coloquei aqui, ó, para achar o triplo de um número, basta você multiplicar esse número por 3. Então, todas as vezes que você ouvir essa palavra triplo, você vai multiplicar por 3. Então, vamos lá. O triplo de 4 é 3 vezes o 4, que é igual a 12. O triplo de 7 é 3 vezes o 7, que é igual a 21. O triplo de 9 é igual a 3 vezes o 9,
que é igual a 27. E o triplo de 1 é 3 vezes o 1, que é igual a 3. E o triplo de 6 é igual a 3 vezes o 6, que é igual a 18, né? 3 vezes o 6, 18. Se você quiser fazer, para ter a certeza, basta você fazer a somatória das parcelas iguais, que seria aqui no caso 4, né? Quantas vezes você vai somar o 4? 3. Quantas vezes você vai somar o 7? 3, e assim sucessivamente aqui com os outros também, tá? Fácil, né? Ótimo, porque quando você ouvir agora, daqui para frente, falando de dobro e triplo, você já vai saber como resolver os seus problemas, tá? Lá na sua atividade de matemática. Nunca esqueça disso. Agora, para que a gente nunca esqueça, é preciso praticar, sempre. Procure fazer exercício, no seu livro tem, procure que a professora coloque mais exercício, ou você mesma em casa procurar fazer exercícios que, por exemplo, sua mãe ou seu pai pode colocar para você. Ou até brincar com os números, que é interessante também, né? Porque brincando a gente também aprende, ok? Então nunca esqueça, tá certo? Uma das coisas que a gente tem que primar é a prática daquilo que a gente quer conhecer. Tá certo? Bem, por hoje foi só isso, né? Na próxima aula nós com certeza traremos mais coisas para vocês, ok? Um abraço a todos e até lá. Tchau! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Professora Milena Amorim para mais uma aula de matemática. Hoje nós também vamos falar de medida. Vocês perceberam alguma coisa diferente aqui na mesa? É isso aí, nós temos aqui alguns objetos que nos dão uma dica de que medida nós vamos trabalhar. É a medida de capacidade. Medida de capacidade? É isso mesmo, ó. Medida de capacidade. O que é capacidade? É a quantidade de líquido ou sólido que cabe em um recipiente. Então, nós estamos vendo aí uma gravura de um litro, né? Um desenho de 1 litro. E aí, a nossa medida de capacidade, né? Ele tem tudo a ver com o litro e tem tudo a ver com esses objetos que nós temos aqui na mesa, tá certo? Então, vamos lá. Por que é importante trabalhar essas medidas? E no caso de hoje, medida de capacidade. Vou mostrar uma situação bem aqui de um rapaz chamado Marcos. Marcos foi ao supermercado comprar suco. Veja nesta ilustração as opções que ele tinha para escolher. Aí olha o pensamento do Marcos. Aqui, ó, ele diz o seguinte: quero comprar 1 litro de suco. Compro 4 caixas de 250 mililitros ou 2 caixas de 500 mililitros? Ele estava na dúvida. Aí tem aqui, ó, a caixinha de 250 mililitros, ml, né, que a gente costuma corriqueiramente, né, no dia a dia a gente chama de ml. Aí tem aqui, ó, R$3. E mais aqui tem a caixinha de suco de 500 ml. Aí nós temos aqui R$5. Aí ele está na dúvida de qual ele vai comprar. Letra A, veja aqui a pergunta. Quantos reais Marcos gastaria se comprasse 4 caixinhas de 250 ml e 2 caixinhas de 500 ml? Então, essas dúvidas surgem, né, quando a gente vai fazer compras. Até para economizar, a gente tem que ter, claro, né, essa questão da medida de capacidade, tá bom? Então, essa situação nós vamos responder no final da nossa aula. Só queria colocar essa situação para vocês perceberem a importância, né? O Marcos, se ele tiver estudado, ele vai saber o que fazer. No final da aula, nós vamos saber o que fazer, tá bom? Então, vamos para frente. Olha só, quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente é chamada de capacidade, já falei. Para medir a capacidade de um recipiente, utilizamos a medida chamada litro. Tá? A gente compra coisas no litro. Ó, medida
litro. Simbologia é a letra L, tá? Se você vê um número e uma letra L do ladinho, significa que ali ele está falando em litro, tá? Medida de capacidade. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litros, como por exemplo, a gasolina, quem tem transporte que precisa de combustível, a gasolina, o álcool lá do posto de gasolina, né? Tinta, leite, água, suco, refrigerante, azeite e outros. Olha só aqui, nós temos aqui algumas gravuras, tá certo? De algumas coisas. E aqui na nossa mesa nós temos, ó, 1 litro de álcool, que está sendo muito comprado, né, na pandemia. Esse aqui é o álcool 70. Nós temos aqui a caixinha de achocolatado. E temos aqui uma caixa grande para quem usa esse leite em caixinha, tá? 1 litro, tá bom? Muito bem. Aí vamos mais alguma informação. Olha só. 1 litro. Aqui é uma caixa de leite, ó. Tem aqui a mimosa, né? O leite mimosa aqui. 1 litro. Aí nós temos aqui, ó, uma garrafa de refrigerante. Geralmente, né? Mais vantagem a gente comprar de 2 litros. Nós encontramos refrigerante de 2 litros. Esse aqui é de laranja, ó. E temos esse garrafão de 5 litros. Água mineral aqui, ó. 5 litros, tá? Litro, nós temos o litro. E temos coisas menores do que o litro, que nós chamamos de mililitro. Lembra que o Marcos está na dúvida lá do que comprar? Para poder ver quanto ele vai gastar, se vai gastar menos, se vai gastar mais. Então vejam que existem recipientes menores do que o litro. Esses dois aqui são litro, ó. Veja só, esses dois são litro e esse é menor. Esses dois são menores do que o litro. Então existe uma unidade de medida menor do que o litro, né? Que faz parte do litro, mas é menor, tá bom? Certo, então aqui nós temos 1 litro, 2 litros e 5 litros. Muito bem. Vamos para outra pergunta. Roberta precisa responder seu dever de casa. Vamos ajudá-la? Vamos ajudar a Roberta? Vamos lá. Quais produtos abaixo compramos em litro? Vejam aí. Vamos dar uma olhada aí nesses produtos. Vamos ler aqui, ó. Temos aqui ovos, azeite, cenoura, pão, leite, suco, água, queijo, refrigerante. Muito bem, tem vários produtos aí. Quais produtos nós compramos em litros? Vamos lá? Pensem aí um pouquinho, tempinho para vocês pensarem. Primeiro aí, ó, marquei um X no azeite, né? Outro, muito bem, suco, muito bem. Azeite e suco. Tem mais algum? Tem, olha só. Água. A água a gente compra também no litro. Outra coisa, usamos a medida de capacidade, né? A unidade de medida litro. Refrigerante. Tem mais algum? Ainda temos um. O leite. Muito bem, o leite. Então, todos esses, ó, o ovo não, a cenoura não, o pão também não e o queijo também não. O restante que eu marquei o X, todos são comprados na unidade de medida litro. Muito bem. Agora vamos lá. Podemos medir a capacidade de um recipiente a partir de outros, cuja capacidade já conhecemos. Por exemplo, nós temos aqui uma bacia, né? Um depósito aqui. E aí a pessoa vai colocar todos esses líquidos aqui dentro desse recipiente. A pergunta é: quanto cabe? Eles vão colocar vai colocar tudo que tem na caixinha, tudo, não vai sobrar nem um pouquinho do líquido. Quanto cabe dentro dessa bacia aqui, desse recipiente? Ó, vai caber tudo isso aqui. Para eu saber, é só eu somar 1 litro, mas lembra que eu falei que um L, né, a letrinha L do lado do número significava litro? Então vamos lá, 1 litro
mais 1 litro, ó. 1 litro, mais 1 litro, mais 1 litro, mais 2 litros, mais 2 litros. É só a gente somar, fica fácil, ó. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. Então, nós temos quanto aí nessa bacia? 7 litros de leite, ó. Leite, a palavra leite aqui. Então, nessa bacia cabem 7 litros de leite. Olha que bacia grande, né? Muito bem. Agora, nós vamos para uma outra situação, tá? Então, aí, o que ele quis dizer com isso? Eu conheço, né, a medida de um recipiente através de outros que eu conheço o tamanho, né, a medida, a capacidade. Então, vamos pro próximo. Diz assim: Pedro usou estes baldes para encher a piscina do bebê. Olha aí a piscina. Pedro usou esses baldes aqui. Agora vamos para a pergunta. Sabendo que ele usou cada balde 2 vezes, calcule a capacidade em litros da piscina. E aí? Aqui nós já sabemos o que? Ele diz aqui que ele usou 2 vezes cada balde. Então vamos lá. Aqui nós temos um balde de 2 litros, ó, tá escrito aqui. Aqui nós temos um balde de 3 litros, né? Aqui nós temos um balde de 5 litros. Muito bem, 2 litros, 3 litros e 5 litros. Como é que eu resolvo essa situação? Se ele não tivesse colocado aí que ele usou 2 vezes, for só uma vez cada balde, eu ia pegar 2, mais 3, mais 5. Mas a pergunta não é essa. Como que é a pergunta? Sabendo que ele usou 2 vezes cada balde. Então, veja, numa situação problema, e aí isso fica a dica, às vezes eu não resolvo apenas faço apenas uma continha ou uma operação. Nesse caso aqui, eu vou ter que fazer 2 operações. A primeira que eu vou fazer é a multiplicação. Multiplicação numa situação problema que envolve litros? Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro balde é 2 litros. 2 litros. Então, eu vou colocar o quê? Ele disse que usou 2 vezes. Então, 2 vezes 2, que é igual a 4. Já tá aqui em cima, ó. Agora, ele vai pegar o segundo balde. O segundo balde é quanto? 3 litros. Então, vamos lá. 2 vezes 3. 2 vezes 3 eu já sei que é 6. Muito bem. Então, eu vou registrando, ó. Não esqueçam do registro, tá? Agora, eu vou pegar esse outro balde aqui, ó. 5 litros. Vamos lá. Um balde de 5 litros. Olha aí. 2 vezes 5 é igual a 10 litros. Muito bem. E agora? Agora o que eu faço com esse resultado? Ora, eu não quero saber a quantidade de água que cabe aqui dentro, né? A capacidade de água que cabe aqui nessa piscina. Já encontrei quanto ele usou de água a cada vez que ele usou, né? Ó, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e 2 vezes 5. Os resultados eu tenho que somar. Por que eu tenho que somar? Porque o resultado, somando o resultado, vai dar o total de litros de água que cabem na minha piscina, na piscina do bebê. Então, a capacidade da piscina vai ser encontrada depois que eu somar. Então, eu vou fazer nesse quadro azul aí, ó. Olha só, 4, que é o meu primeiro resultado, mais 6, mais 10. Muito bem, que dá quanto? Vocês somaram aí? 4 mais 6, 10, mais 10, 20. Olha aí, 20 litros. 20 litros, muito bem. Mas eu conversei com vocês, né, há pouco, que nem tudo que você encontra no litro. Tem coisas que são menores, tem recipientes que são menores do que o litro. Por exemplo, esse copo, ele é muito comum, você encontra ele aí quando você vai beber com um copo descartável. Vejam, 200 ml. 200 ml. A palavra ml vem de mililitro. Lembra lá no nosso primeiro slide que existe o litro e existe
a divisão que nós fazemos no litro. Cada divisãozinha dessa menor do que o litro, nós chamamos de mililitro, tá? Que comumente no dia a dia nós chamamos de ml, tá? Nós chamamos de ml. Muito bem. Então vejamos. Olha aqui uma jarra de 1 litro. Vejam. Uma jarra de 1 litro, ó, bem no finalzinho aqui, ó. Tá vendo? Daqui para baixo, nós temos 1 litro. Eu risquei, né? A pessoa que desenhou aqui riscou a metade, ó. A metade do litro. A metade do litro é 500 mililitros. 500 mililitros? É, 500 mililitros. Se a metade é 500 mililitros, então quanto que é o litro? Pensemos aí. Se aqui é 500, aqui em cima também vai ser 500, tá? Então, eu tenho 1000 mililitros. 1 litro todinho aqui, ó. Num litro todinho é 1000 mililitros, tá? 1000 mililitros. Observe que o 200 é menor, 200 ml, nós vamos chamar mililitro de ml. Os 200 ml são menores do que 1 litro, olha, porque o litro é 1000 ml, tá? O litro é 1000 ml. Então, 200, olha só, 200 ml é menor do que o litro, olha, tá vendo? Então, 500 ml, que é a metade de 1000, tá? Então, quando nós estudamos os números, a gente viu que existe o 1000 e existe a metade, que é o 500, tá certo? Muito bem. Agora eu pergunto a vocês, quanto será que cabe de 200, né, desse copinho de 200, para encher, por exemplo, uma garrafa dessa de 1 litro? Quantos copinhos de 200 ml são necessários para que eu encha uma garrafa de 1 litro? E aí? Aqui eu sei que é 1000 ml, aqui é 200 ml. E aí, como é que eu faço? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só. Tá vendo a garrafa agora? A jarra, ela foi dividida em mais ml aqui, ó. Mais divisõezinhas dentro do litro, dentro do 1000, tá? Dentro do 1000 nós temos outras marcações. Uma jarra como essa, você sempre encontra, eu acho que a mamãe de vocês deve ter na cozinha, quando nós vamos fazer receita de bolo, né? A gente tem que usar a medida certa, porque senão o bolo não fica legal, tá? O bolo, se você botar líquidos demais, o bolo vai ficar muito aguado, né? Ele não vai endurecer. E se você usar líquido de menos, ele também não vai ficar legal, né? A receita do bolo ela é a mais perfeita para você usar como exemplo de que tem que ser na medida certa, porque senão o bolo desanda. Já ouviram falar, a mãe de vocês falar essa palavra? Eita, o bolo desandou, ou o bolo solou, murchou, né? Porque não usou a medida certa. Tanto a medida de capacidade, como a medida de massa também, né? Que você vai usar para fazer um bolo. Então vamos para cá, ó. Voltemos para cá. Quantos copinhos aqui, olha? Tá aqui o desenhado, esse copinho aqui que eu mostrei para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu preciso aqui, ó, 200 com mais 200 dá 400. 400 com mais 200 dá 600. Aqui, ó, 600. 600 com mais 200 dá 800. Olha aqui. 800 com mais 200 dá 1000. Ou seja, 1 litro. Então, para eu formar 1 litro, eu preciso de 5 copinhos aqui. Se eu pegar, presta atenção aí no desenho. Se eu pegar esses 5 copos aqui e depois colocar mais esses 5 copos aqui, vocês acham que vai caber dentro dessa jarra aqui que está marcando a capacidade total dela 1 litro? Porque se eu botar bem na boca, vai derramar. Então, geralmente eu coloco um dedinho menos. Esses fabricantes, quando fabricam essas jarras, eles deixam uma margenzinha para não derramar, para você, quando você for levar a jarra. Agora me digam, se eu colocar esses 200 aqui, né, esses 5 aqui de 200, mais esses 5 de 200,
Vocês acham que vai caber aqui dentro ou vai derramar? Se eu colocar tudo daqui de baixo? Vai derramar, não é? Por quê? Porque aqui eu tenho 1000 ml, que é a mesma coisa de 1 litro, e a jarra só cabe 1 litro. Se eu pegar esses outros 1000 que tá aqui embaixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, é 1000 aqui embaixo também. Se eu pegar esses 1000 aqui de baixo também e colocar aqui dentro, vai derramar. Então eu precisaria de quantas jarras para colocar esses dois conjuntos aqui de copos? Colocar esse e depois esse? Eu precisaria de uma jarra de 2 litros, 2 litros, que seriam 2000 ml ou mililitros, não é isso? Muito bem. Agora vamos para aquele nosso problema do Marcos. Eu já sei que, ó, 200 ml tá dentro do litro, né? Então 250 ml também tá dentro do litro. Vamos lá, vamos conversar agora sobre o que o Marcos estava falando. Muito bem. Então vamos lá, pessoal, vamos prestar atenção aqui, ó. Observe essas caixinhas aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima as 4 caixinhas de 250 ml. Para poder formar 1 litro, ou seja, 1000 ml, ele precisa dessas 4 caixinhas aqui. Quanto é que ele vai gastar nessas 4 caixinhas? Se custa R$3, é 3 vezes 4. 3 vezes 4 dá quanto? R$12. Muito bem, 12, tá bem aqui. Ótimo. Agora vejam aqui embaixo. Aí ele pergunta o que é melhor, né? Se compra essas de 250. Agora veja aqui embaixo os desenhos da de 500. Olha só. Quantas ele vai comprar de 500 para formar 1 litro? Lembra aquela nossa jarra? Que precisava de 2 de 500 para formar 1000? Pronto. Então ele precisa de 2 caixas. Para ele comprar essas 2 caixas, ele vai gastar quanto? R$10. Muito bem. Então para ele é mais vantagem comprar a de 250 ou a de 500? Aê, muito bem, acertou. A de 500, porque ele gasta só R$10. R$10 é menor do que 12, né não? É, muito bem. Agora vocês vão lá para o livro de vocês, nas páginas 212 e 213, tá? Ó, eu até marquei aqui para vocês virem. Aqui você vai trabalhar a questão do litro e do mililitro, tá certo? E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Observem bem nessas unidades de medida, tá? Para que você, quando você precisar no dia a dia, você ter como resolver o probleminha lá do seu dia a dia, tá certo? Então é isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.